Boa noite. Estamos aqui ao vivo. Vamos aguardar o pessoal vir. Rosa acabou de entrar, Camila. Bem-vindas, meninas. Oi, Camila, boa noite. Boa noite. Dia longo hoje, mas estamos aqui, né? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, você? Boa noite. Ah, que a gente Também. se falava dias, né? Aqui já está um pouquinho frio. Ah, Já está a começar. Já arrefeceu, olha, é verdade. Anne, A Anny também já está aqui conosco. Boa noite a tá? todos. Quem está aqui conosco? A Camila, a Débora agora. Boa noite. Olá, Oi, tudo bem? tudo bom? Tudo. Olha, Estava a comentar aqui com a Janine que aqui já está frio. Eita, já, Rosa? nossa, Já, que delícia. já começou a descer a temperatura. E aí, como vocês estão? Bem, Estamos bem. Oi, Neto. na Boa energia de noite. escorpião, que tal? Que tal a energia de escorpião? Como é que está a Não tô correr? vendo. Não tô vendo quem tá entrando. Ó, Neto entrou, disse que ama muito. Marcos Beltrão entrou. A Camila tá aqui. Vamos conversando. Meu cabelo tá assanhado. Arruma! Olha, a Érica entrou agora. Bem-vindas todas e todas. Oiê, Camila. Camila que é mãe ou Camila? Camila com K ou Camila Camila? Camila com C. Não com é Camila que Ah, Ck. acabou de ter neném, não. Camila BAD. por quê? Ó, eu vou sair e entrar de novo, porque eu não tô vendo ninguém. Só tô É, vendo vocês três. tá. Ok, então vá, sai e entra. Então, gente, como estão nessa sexta-feira? Finalzinho do dia a gente recebeu uma notícia chata, né? Eu acho que Então, por conta disso a energia meio que deu uma quedada, mas aí a gente sacode e levanta a poeira e dá a volta por cima, né? mas o que é que aconteceu? Rosa, aqui no Brasil tem um ritmo de música, né, que agora ficou muito famoso, que chama sertanejo. Que chama só Sim. aquela música que a pessoa canta, suas dores e amores, do amor que não deu Ah, certo, da traição, aquela coisa. E tinha uma cantora e compositora muito talentosa, muito jovem, um ah, vozeirão, sabe? Uma menina de 26 anos com a voz assim, uma coisa de louco mesmo. E aí ela saiu hoje daqui de Goiânia, porque ela era goiana, né? Ela saiu uhum, daqui hoje e pegou um avião fretado, um avião pequeno, com a equipe dela, ela e mais 5 pessoas. E quando já estava visualizando a pista de pouso do destino dela, o avião caiu, né? Oi, Leca, boa noite. E aí partiram os 6, né? E assim, o país está em luto por conta disso, sobretudo aqui no Centro-Oeste, né? Que ela uhum, era goiana e assim fazia muito uhum, sucesso. Eu confesso que não é o estilo de música que eu ouça, mas claro, tenho muito respeito e lamento muito, né? Então a energia meio deu uma quedada assim aqui no ao longo da ok, pátria do Cruzeiro, né? A pátria claro, inteira, porque as claro, pessoas adoravam ela. Mas está tudo certo claro. como está, né?
Isso é a razão do destino dela. Cabe a gente entender, né? E ela deixou um filhinho, né? De 2 anos, para. 2 anos. Pois. Pois olha, então aqui ontem o governo caiu. O governo E então aqui desfez-se o caiu? governo. E ontem o nosso Presidente da República marcou novas eleições para dia 30 de janeiro. Oh, Por isso, a energia de Escorpião é mesmo assim. A energia de Escorpião, juntamente com o Urano, é mesmo isto: é coisas assim repentinas, acidentes. E por isso, nestas alturas, há sempre assim coisas fora O do governo normal, do não é? país, Rosa? Ou da Vem do país, cidade? do país, do país. eu Não, não não, do vi. país, do país. Do Aconteceu país, sim. alguma coisa específica? O, o, o Orçamento de Estado que ele tinha apresentado, que estavam no governo tinha apresentado, não passou. E então o Presidente esteve a falar com os membros, não é? Do Parlamento, mas não havia acordo para sustentar, não queriam ceder, e então pronto, então ele teve mesmo que desfazer o Parlamento, não é? E marcar novas eleições. Ontem já falou com o país a dizer que as próximas eleições era dia 30 de janeiro. Então, eleições que eram para ser em 2022, se não me engano, ou 23, era assim mais ou menos por aí, já vai ser agora no princípio de janeiro de 2022. Já. É assim. Planeta em transição. É o que há. Não só, é de tudo, é transição de tudo. Vamos embora. Que a gente tá É a no meio transição do mesmo. furacão, né? Aliás, no ano inteiro, não é? Que normalmente a gente, astrologicamente, fala-se de março a março. No ano inteiro, estes 30 dias de energia de Escorpião são as que mais mobilizam. São as que mais, se vocês estiverem atentas todos os anos, não é? E ainda temos muitos dias de Escorpião ainda, hão de reparar que há coisas impactantes nesta altura. Sim. Ó, minha voz está em câmera lenta. Não. Eu tô vendo minha imagem em câmera lenta. Hoje também não está boa. Ai, gente. É o cabelo, é a voz. Primeiro, ela não estava vendo ninguém nos comentários, né? Ninguém quem Também, tava. agora eu não tô vendo, não. Eu desisti já. Alguma Não, questão estás tem aí? ótima. Está tudo certo. É, tá. Deve ser do Menina, tema. O tema também é assim um bocado. O então, tema E também vamos está esta começar então? religião. então vamos Camila, começar. Camila, Camila Ah, já estás a Casalecchia, que ver. trabalha Já estás a comigo ver. Oi, Já Camila, estás a ver. bem-vinda. agora. Trabalha Camila comigo, Câncer. Nossa. fisioterapeuta de Laura de Freitas. Ah, lá na Bahia? É, Oi, doutor Júnior. Então, gente, nós escolhemos para a gente conversar essa semana o que as religiões têm a ver com as constelações sistêmicas e familiares. Ué, mas Uhum. Janine, Anne e Rosa, por que vocês resolveram falar sobre isso? Tem aparecido para nós muitos potenciais, né, partilhantes, nos quais falam assim: é interessante, mas isso tem a ver com espiritismo? Isso tem a ver com candomblé? Isso tem a ver com alguma religião? Né? Existe essa crença forte que quando algo foge ao conhecido, né? Aquilo que a gente conhece, que a gente sente, Uhum. as pessoas tendem a atribuir situações das quais elas possam explicar através de quê? Através do Uhum. desconhecido, né? Do místico. Porque numa constelação familiar, nós presenciamos movimentação de energia. Movimentações muito poderosas, de energias muito fortes, né? Que são energias
da nossa ancestralidade e a nossa energia. E quando isso acontece, nós desbloqueamos, destravamos, enxergamos coisas que até então estavam cobertas com pano escuro, que a gente não conseguia, né? Entender sequer, pensar. E aí, quando a gente não conhece, a gente tende a dizer assim, isso é espiritismo, isso é de outra... Enfim, as pessoas que têm a sua religião com todo respeito, né, ficam tão apegadas e tão atreladas ao conceito e ao dogma que não conseguem enxergar uma prática dessa, uma prática sistêmica, sem vínculo com religião. E eu quero dizer aqui a vocês que as constelações familiares, sim, elas são incríveis, elas fazem tudo aquilo que eu falei, mas, sim, eu já perdi alguns clientes pela religião, né, por acreditar que isso é um movimento que envolve religião. E eu queria que as minhas grandes parceiras de vida aí, Ana e Rosa, possam falar mais sobre isso. Gente, será que tem alguma coisa, será que é ligado à religião, ao espiritismo, a qualquer uma outra doutrina que diga isso, né? Oi, Érica. Oi, Glauber. Então, eu vou entregar Joseph. Joseph, oi. Eu vou entregar a palavra a vocês, meninas, e fiquem à vontade. Casa é nossa. Rosa, então, quer falar primeiro? Assim, eu sou breve, porque assim, aqui o que me perguntam, o que é uma constelação familiar, e quando eu começo a explicar, que as pessoas sentem o campo e tal, o que me costumam perguntar é se por acaso se incorpora, se a pessoa sente que há um espírito ou que vai, tipo, deve ser comportamentos como é que se diz, do comportamento da religião espírita, provavelmente, não é? Sabes que, assim, eu sou católica praticante, não é? Por acaso já fui a uma sessão de casa, aqui a gente chama a casa, precisamente, acho que sim, qualquer coisa espírita, pronto. Mas realmente eu vi incorporar, mas a mim aquilo não me disse nada. Impactou-me mais a primeira vez que fui às constelações do que aquilo, não é? Mas não tenho noção, ou pronto, não me apercebo que tenha perdido alguém que não queira constelar por causa disso. Sou muito sincera. Normalmente a pessoa, se não quer constelar, porque eu normalmente faço assim, a pessoa contacta-me, não é? E eu peço sempre para que a pessoa se aperceba do que é que vai fazer. Então eu convido sempre para a pessoa a ver ou as nossas lives ou que entrem nas nossas constelações, não é? Que fiquem observadoras antes de irem para um trabalho de constelação, para perceberem o que é que vai acontecer, não é? Ou como é que a ferramenta funciona. E depois então é que, pronto, se faço acompanhamento e se então querem fazer constelação, a partir dessa abordagem é que eu os proponho a constelação, não é? Mas não tenho assim, mas sim, mas sei que vocês têm muitos, não é? Muitos movimentos religiosos, pode-se dizer assim, não é? E é normal que aí haja mais essas questões. Aqui não me tenho percebido, sou sincera. Só mesmo a parte da incorporação. Eu disse, não, porque aqui não se incorpora nada. O que faz é que a pessoa sente o campo. O que é que a pessoa tem que dizer? É aquilo que está a sentir, pura e simplesmente. Não tem que fazer mais nada. Ser sincero com aquilo que sente. Porque para a pessoa não vai fazer sentido, mas para a outra, para a pessoa que está a receber a informação vai fazer sentido e para a consteladora também vai fazer sentido. É só isso. Aliás, vocês conhecem as minhas para representantes nas constelações / clientes também, porque algumas já são clientes também, não é? Estão nas nossas lives, estão no nosso mover e constelar, não é? Os nossos movimentos de constelação, porque nós temos parcerias umas com as outras, quando precisamos constelar,
os grupos vêm apoiar-nos e tem sido uma coisa maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Pronto, passo a palavra à minha amiga Anne. Quando a pergunta veio, né, para nossa live, antes da frase terminar, já vem em mim a resposta, nada. Né? E aí, o que a religião tem a ver com as constelações? Nada. E tudo depende muito, né? E tudo em relação a quê? Né? A formação de Bert Hellinger, ele foi padre, né? Ele teve um período da sua vida que foi muito forte, a igreja, né, nele. Então, toda a formação dele, toda a forma que ele entendeu o mundo, está contido, né, nisso, no que ele descreveu. Mas ele era um padre missionário, não era? Isso, missionário. Sim, mas tem a ver com religião, né? Foi Sim, fazendo uma missão da igreja. Não, mas eu estou dizendo assim, as constelações, o fenômeno que acontece em si, nada. Mas e tudo, porque quem vivencia esse fenômeno? Pessoas que têm crenças, que têm informação, que têm um modelo mental formado a partir de tudo que viveu, que vivenciou. E em relação às constelações, nada, porque é um fenômeno, né? É algo que acontece na sua frente, nos seus olhos, acontece ali, naquele momento, não tem o que negar, né? Se você prestar atenção, se você está só assistindo e você prestar atenção, acontecem coisas que você não costuma ver usualmente. E que coisas são essas? Alguém que está representando, que se entrega mesmo a serviço daquele campo, que se esvazia mesmo de si, de todas as suas crenças, de toda a sua história, e sente, quanto mais você se entrega, mais você sente o campo do outro. E ela vem com o jeito de se colocar, ela vem com músicas que ela lembra, ela vem com palavras que aquela pessoa que ela está representando dizia. E faz muito sentido para o partilhante, né, vamos chamar aqui, para a pessoa que está sendo constelada. Não faz sentido nenhum para quem está representando, só vem para mim muito forte isso. Olha, é isso. E aí, quem está assistindo, porque meu irmão e minha cunhada veio dizer, Anne, tu estava diferente, não era você mudou. Então, algo incorporou em mim? Não, simplesmente eu estava sentindo o campo. E eu posso dizer, né, nada a ver com religião, porque eu não tenho mediunidade desenvolvida, eu não tenho nada disso. Eu já participei de várias religiões, já frequentei, de estudar mesmo a doutrina de várias religiões. Uma delas foi o espírita, né, a religião espírita. E fui para o centro, recebi passe, assisti palestra, e eu não sentia nada. Não era porque aquilo era mentira, é porque não era o meu lugar ali, né? E uma coisa que eu descobri... E uma coisa que não era o meu lugar ali, e nem em nenhuma outra religião, porque eu descobri que eu não sou uma pessoa religiosa. Então, não tem a ver com religião, né? É um fenômeno. É um fenômeno que você se entrega a serviço do outro, você se esvazia e se entrega a serviço do outro. E quanto mais você consegue fazer essa entrega de forma consciente, mais você está aberto para sentir o campo. Então, mais você fica com gestos, jeitos, palavras daquela pessoa que você está representando. Porque você se entregou. Se você não consegue se entregar, e muitas vezes o constelador fala, respira, Anne, esvazie, diminua 70% do que você está representando. Porque você começa a sentir dores, você começa a sentir coisas que lhe fazem mal. E aí, na hora que ele diz isso, o seu cérebro aceita aquela ordem, e você esvazia, né? Você sai do campo 70% e você fica bem. Então, é um fenômeno, né? É algo explicado pela física quântica. É algo que não tem a ver com religião, até porque a religião não tem a ver, por exemplo, inteligência espiritual, espiritualidade, né? Não tem relação nenhuma com religião, se a religião que você professa
lhe ensina a ter medo de pecar. Porque se lhe ensina a ter medo de pecar, sua energia vai baixar, porque você vai ficar vibrando na culpa, no medo, na vergonha, e aí você vai ficar com a espiritualidade comprometida. Eu não quero blasfemar, eu não quero falar mal de nenhuma religião. Até porque o meu último professor de algo relacionado à religião foi o Ravi Lightman, disse que todas as religiões são necessárias, né? Então, eu não quero fazer apologia a nenhuma e nem negar nenhuma. Pelo contrário, eu respeito todas e acredito que elas são necessárias sim, que elas fazem muito bem. Mas quando a gente vai falar de espiritualidade, que a gente costuma associar à religião, a gente tende a achar que tudo que vem de uma evolução espiritual está associado à religião. E está. Agora, quando eu falo de evolução, está quando eu vibro alto. Então, é quando ela me ensina a agradecer. Então, se a minha religião me ensina a agradecer, e eu não estou dizendo que é aquela pessoa que é o líder da sua igreja, ou do seu templo, ou do que você escolheu, faz isso porque ele é ruim, ele está ensinando você a ter medo. Não. É tudo inconsciente, é tudo no inconsciente coletivo, né? Então, se aquilo que você professa, aquilo que você segue toda semana, que você vai para o culto, que você vai para a missa, deixa em você uma sensação de policiamento para não pecar, está deixando uma vibração baixa de culpa, de medo, de vergonha. Né? E quando a gente vai para a vibração, ela baixa. E isso se afasta você da iluminação, do amor, da alegria, que são vibrações mais altas. Então, a espiritualidade não tem a ver com religião, se a religião, se você percebe a religião por esse caminho. Porque a responsabilidade não é dela, né? Não é daquela religião, não é daquele pastor, padre, presidente, o líder religioso. É a forma que você percebe. Então, é a autorresponsabilidade. A responsabilidade não é de ninguém fora, é sua. Não dá para colocar, quando você começa a evoluir a sua consciência, a expandir a sua consciência, você aprende a não colocar a culpa no outro, que está fora de você. Você aprende a assumir sua autorresponsabilidade. E aí você tem que ver, eu estou percebendo a minha religião, a religião que eu professo, e que eu pago o preço, né, porque ela faz sentido para mim. Estou percebendo ela como algo que me faz ter medo de pecar, então eu estou me afastando da espiritualidade. Agora, se eu percebo ela como algo que me faz agradecer, ser grata, então eu estou me aproximando e crescendo a minha espiritualidade. E por que eu estou falando de inteligência espiritual e de espiritualidade? Porque as constelações, elas permitem você fazer essa evolução. Elas permitem você a parar de olhar para os seus ancestrais e julgar e colocar a culpa em todo mundo, de uma forma bem assertiva, agradecer com honra, né, tudo o que eles fizeram, porque você é o êxito deles. Então, as constelações permitem, né, com que você olhe para os seus ancestrais, seus pais, avós, bisavós, seus ancestrais, todos que vieram antes de você, agradeça com honra e vire com respeito para a sua vida. Né? Não é dar as costas para eles, é virar para a vida, porque eles lhe deram a vida. E você tem que honrar a vida que eles lhe deram. Então, é por isso que eu falo de espiritualidade quando falo de constelação, né? Por isso que eu falo de física quântica quando eu falo de constelação. Porque as constelações permitem que você olhe para aquilo que está... Ah, a Catarina veio! Eu não sabia que isso ia acontecer! Não. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda com toda essa alegria. Não! Ok. Tudo bem. Já estou finalizando. Aqui o que eu gostaria de falar e passo para você, Catarina. Passa as honras, né? E aí, o que as religiões têm a ver com constelação? O que é que você acha? Olha, eu estava-te a ouvir, só apanhei o final, mas muito engraçado, porque a constelação que eu fiz, e vocês estiveram presentes, aliás, vocês é que ajudaram, vocês é que fizeram a constelação, eu permiti-me estar nesse espaço e foi uma coisa extraordinária, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu aprendi a deixar ir e não julgar
e cresci imenso, porque de um momento para o outro a minha vida está-se toda a transformar, não é? E o meu autorrespeito e a minha autodefinição daquilo quem eu sou e, na realidade, quem eu sou mesmo, não é? Tornou-se real. Portanto, não se tornou, deixou de ser um espaço vazio dentro de mim, uma coisa vazia que existia, para realmente eu perceber que eu sou a Catarina, não sou a história, também sou a história da minha família, mas que não tenho que a viver da mesma maneira, mas tenho que a respeitar, porque amo-a completamente. Que posso fazer diferente, né, Catarina? Exatamente. Honro todos eles e posso fazer diferente. Exato. Pode-se dizer também que a Catarina, no caso da Catarina, não é? Vou aqui acrescentar, a Catarina para de rodar o programa que está na família, ela fez um stop, ressignificou, olhou, respeitou, honrou e agora passa a fazer aquilo que ela tem que ser feito, que é o propósito da vida dela. Isso é maravilhoso. E obrigada, Catarina, por estares a partilhar connosco a tua experiência. E não foi à toa, né? Eu não acredito no acaso. Não foi à toa que a Catarina entrou, porque quando eu estava falando do representante, de quando eu já vi 3 constelações que a Catarina foi representante, e ela é uma pessoa que consegue se colocar a serviço do outro, né? Do campo do outro. E ela sente muitos... Eu me arrepio falando, lembrando, né? Ela sente muitos detalhes que... Ela consegue captar muitos detalhes, jeito, né? Jeito de falar, jeito de rir, jeito de... Ela chora, e ela consegue, quando vê que está muito para ela consegue sair um pouco, mas continuar no campo. Então, é uma pessoa que se realmente se esvazia de si, se coloca no campo do outro, porque ela sente muitos detalhes. Eu não estou dizendo que existe representante melhor ou pior, eu estou dizendo que existe aquele momento, naquele dia, que você consegue se esvaziar mesmo de si mesmo, né? E se colocar a serviço do campo daquela outra pessoa. Porque é incrível como ela consegue captar detalhes da personalidade daquela pessoa. Mas sabes que através da constelação que eu fiz, que me permitia fazer e entrar neste meu processo, isso que tu estás a referir foi muito importante para a minha aprendizagem do não julgamento, de conseguir largar e perceber que não é meu, mas sim da minha ancestralidade, não é? E então eu olho para as constelações onde eu estou com vocês e abraço porque é genuíno, porque é só assim é que tu consegues superar, passar para a outra parte, porque senão vais continuar sempre a fazer. Não é que tu faças uma constelação e fica pronto, não, nada disso, é como a vida, não é? Até à morte a gente está a aprender. Sim. Mas é se tu olhares e sentires isso dessa forma simples e genuína, tu também consegues levar a tua vida dessa forma simples e genuína para ti. E então vais sempre subindo mais um degrau, ou andando mais uns passos. É como eu sinto. É por isso que se calhar eu sinto tanto e respeito tanto. É o olhar com o coração, não é, Catarina? Exato. E aí falando, há uma coisa muito de religião... Há uma coisa muito interessante que eu tenho percebido na Catarina, na Paula, na Edith, na Ondina, que são pessoas que estão no meu grupo de constelação, são pessoas maravilhosas, são terapeutas espetaculares, mas nós também temos uma coisa todas em comum, nós trabalhamos o nosso corpo. E eu acho que é por isso é que nós sentimos tanto com o coração. Nós conseguimos nos esvaziar e estamos tão habituadas a ouvir o corpo que para nós é tranquilo, é muito fácil. Nós nem sabemos como é que é tão fácil, não é, Catarina? É tudo tão intuitivo e tão genuíno que nós nem conseguimos perceber quando queremos passar a alguém o que é, nós só dizemos, tem que experimentar, porque não dá para explicar sem experimentar. E é isto que eu faço a todas as pessoas, como há bocadinho expliquei, que é convidá-las a vir para o grupo, sentirem o que é a ferramenta, então aí se fizer sentido, tudo bem. Então
são consteladas. Quando não entendem, pronto, ok, cada um é livre. E tá tudo de seguir certo, o né, seu Rosa? caminho. Assim, uma pessoa que nunca viu uma constelação, nunca participou, ou que assistia só com a câmera fechada, umas amigas minhas, Lígia, Silvaneide, que eu disse assim, no Viver e Constelar, né, no primeiro Viver e Constelar, eu disse, se permitam, se o seu coração está leve para isso, se permita deixar a câmera aberta. Incrível como a experiência foi grandiosa para elas. Porque elas diziam, mas eu não sei. Não existe treinamento para você ser representante. É só doação de Não amor, existe. né? E isso é a bioenergética, né, de Alexander Lowen, faz parte do que Bert Hellinger estudou. E é o corpo, Sim, né? sim, É o que você sente no sim. corpo. Então, assim, voltando para o nosso tema de religião, então eu estou equiparando a constelação como uma religião? Não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que a constelação expande sua consciência. A religião expande minha consciência? Sim. Se assim eu percebo ela. A constelação Uhum. expande minha consciência? Sim. Se assim eu percebo ela e permito. Porque também a gente encontra pessoas que não conseguem abrir o campo. Que está tão cheia de si, né? Tão na razão, né? Não se E não permitem, é, e né? é Não se inconsciente, que permitem. não permite que o campo abra. E não é consciente, é E outra inconsciente, porque coisa, se ela Anne, chegou até ali, né? E outra coisa, Anne, a constelação, se a pessoa permanecer e for representante e nos acompanhar a nós nos nossos grupos de constelação, Isso. o que é que vai acontecendo? A pessoa vai abrindo a sua visão sistémica. Isso. A pouco E e vai pouco, trabalhando a pessoa coisas no vai seu sistema, né? incorporando, a pessoa vai É. integrando as três leis do Bert com tanta Isso. naturalidade que quando lê os livros, que eu aconselho sempre, leiam, procurem livros e leiam, quando as pessoas leem os livros, epá, aquilo é mesmo tal e qual. Eu senti isto, eu senti aquilo. É muito E interessante. assim, Rosa, no início, quando eu comecei, histórias horripilantes vinham, né? Fortes, pesadas, e isso me impactava, né? Eu ficava pensando assim, meu Deus, como pode a pessoa viver isso? Não era um julgamento, mas me impactava. E com o tempo você passa a não julgar. Você esquece de tudo que aconteceu naquela constelação, porque fica com ela, a história dela fica dela ou dele fica com ele ou com ela, e você sai com a sua. Então, não é que você minimaliza ou releva algo tão forte que aconteceu no sistema. É que você não julga. Sim, não se julga, Esse não. pensamento sistêmico que você está falando. Você aprende a não julgar, né? Você aprende a Exato. deixar com o outro o que é dele e sair só com o que é seu. E aí eu esqueço, literalmente, né, daquela história que era muito forte, de pai que matou o filho, e que impacta você naquele momento, mas que quando a constelação termina, você esquece mesmo. Então, é um exercício de expansão de consciência. Não tem como não ser, né? É um exercício de expansão Há de uma coisa consciência. eu sempre olhei na religião que se me fez luz quando eu entrei no mundo das constelações. É que realmente a religião, ela diz que há alguém que vai resolver a tua vida, há alguém que vai dizer o que é que tu tens que fazer, há alguém de fora. E a constelação diz-te para dentro. Não é? A constelação diz-te, então, mas onde é que tu estás posicionada? Olhe isto com um olhar de, imagina-te na pele do outro, imagina-te que tu, pronto, eu como filha, imagino o meu pai, mas sem ser o meu pai, sendo só um homem. A história dele, que ele teve que passar para que tu estivesses aqui, não é? E se quando nós conseguimos nos colocar empaticamente no lugar do outro, é muito mais fácil de não julgar. E isso é uma aprendizagem enorme de não aprenderes a não julgar nada, não é? Precisamente. E ao mesmo tempo vais crescendo, porque tu ao não julgares, e vocês estavam a falar de quando as pessoas são só representantes, já é tanto. Porque aquelas últimas 2 representações que eu fiz a seguir à minha constelação,
Eu vou-vos dizer, eu já não me lembro o que é que aconteceu, que eu já não me lembro o que é que representei, mas sei que passado 3 dias exatamente, veio-me algumas imagens de coisas que eu vivi que tinham a ver com aquela constelação. Pode até não ter sido desta vida, pode ter sido de outras situações da minha ancestralidade, mas que eu disse, uau, fantástico. E é tão bonito nós recebermos tudo isso sem julgamento. Isso é que nos faz crescer. É a mesma coisa que andarmos no dia a dia na rua, não é? E alguém nos pôr o pé à frente e nós tropeçamos, podemos nos voltar para trás e queremos agredir essa pessoa. Ou então podemos pensar que essa pessoa, se calhar, está com algum problema e aquilo nem é nosso. Então, a única coisa Pois, eu só tropecei, não é? É dar espaço a essa pessoa, não é? Não era comigo. Eu se calhar tropecei. Eu acho que é Também se calhar fosse um bocadinho mais atenta, não tropeçava, não é? Pois, é um pouco não, sabe o que eu percebo, também tem a ver comigo, mas eu passo isto imensas vezes aos meus filhos, tentarem não julgar, é mesmo aquela história do a criança vai a correr e corre. O que é que as outras crianças fazem? Normalmente elas põem-se a rir, não é? E o que é que a outra criança que caiu sentiu? Sentiu imenso medo e vergonha. E então eu passo aos meus filhos, por favor, se vocês virem alguém a cair, pensem como é que vocês reagiriam. Se vocês dissem, alguém que se fossem vocês a cair, pois, não saiu. Isso já é logo no início, é ensinar a não julgar. Isto para mim é super importante. Eu aprendi isso imenso com as constelações. Foi aprender a não julgar. E cresci imenso com isso. Imenso. O que eu percebo, meninas, é que para a gente aprender a não julgar, nós precisamos entrar no processo, no campo de constelação, com extrema humildade. Yeah. Né? Porque o ego, ele nos coloca num lugar de defesa, assim, mas tão difícil de ser penetrado, porque nós já entramos julgando determinada situação. E se nós não estivermos com a humildade, no lugar de pequenos que somos, ali com a intenção apenas de ajudar e sem intenção nenhuma de resolver, não cabe a nós, consteladores, representantes, resolvermos nada. Bert Hellinger dizia assim, conhecer as leis sistêmicas é sabedoria, mas viver as leis sistêmicas é um exercício de extrema humildade, né? Foi ele que falou isso. Então, quando eu me coloco num lugar de estou aqui para facilitar um processo de autoconhecimento na sua vida, e eu me coloco como essa facilitadora desprovida de toda e qualquer intenção. No vazio mesmo. No vazio mesmo. Quem sou eu para julgar você? Porque nós como facilitadoras, até porque nós como facilitadoras perguntamos sempre a quem está a ser constelado se faz sentido o que viu até ali ou o que ouviu. Porque só para ela é que faz sentido. Até nem para mim faz sentido. Mas para a pessoa faz sentido, eu vou continuando a conduzir à medida do sentido da cliente, não é? Porque só para ela, porque eu não sei, nem vou nunca saber história nenhuma, ok? Simplesmente ela partilha, abrindo o campo dela, partilha aquela história connosco, naquele momento. Mas para ela vai acontecer qualquer coisa que vai desprender. Vai acontecer qualquer coisa que vai ter significado. E o sucesso, que eu diria, de uma constelação não tem nada a ver com religião nesse sentido, é totalmente adogmática, livre de qualquer corrente, né? Um exemplo disso, para ilustrar, eu constelei uma pessoa hoje à tarde, que a pessoa chegou para mim através da companheira, né? Que fez constelação comigo e achou incrível o movimento e tal, e queria que o rapaz queria que ele fizesse. E aí ele está há 2 semanas estava, né, achar um horário para fazer. E eu deixei ele muito livre, por quê? Porque a iniciativa tinha sido dela e não dele. Eu disse, se ele realmente quiser,
ele vai Isso também buscar esse acontece. horário, Sim. ele vai buscar esse horário de algum jeito, né? Tem que. E aí, quando foi ontem, ele me manda uma mensagem: Janine, poderia ser amanhã, arrume um horário para mim. Eu digo, pode, agora pode, né? Então vamos. Então, uma pessoa que entra para fazer uma constelação e ele já foi dizendo: olha, eu não entendo nada, eu não sei nada, eu não sei nem o que é isso. Eu disse, mas Pois. tem alguma coisa que lhe incomoda? Tem alguma dor? Ele disse, tem. E aí ele foi soltando, e eu perguntei, o que é que você sente? O que é que está acontecendo? Eu parei. Eu não consigo dar andamento a nada na minha vida. Eu não consigo botar para frente relacionamento, carreira. Assim, uma pessoa de um coração lindo, sabe? Assim. E aí nós fomos fazer a investigação. Obviamente, eu como consteladora, eu tinha uma certa preocupação. Esse rapaz, ele não conhece, eu não sei se ele vai entender o que vai acontecer aqui ou o que está Claro, o acontecendo. movimento. Então, Uhum. logicamente, eu fiz a leitura do campo na água, detalhadamente, que era para ele entender esse movimento. E ele, assim, muito aberto, muito receptivo. Na medida que a constelação foi acontecendo, que eu comecei a fazer os diálogos de cura sistêmico, foi assim, ó, pá, sabe? Aí eu digo, agora ele entendeu, né? Porque ele desmontou totalmente. Ele desmontou. E aí eu falava, faz sentido para você? E ele não conseguia verbalizar absolutamente nada, tamanha emoção que ele estava sentindo. É como se tivesse puxado assim um lençol preto, ou tirado ele do poço, do Tirado uma limbo. cortina, né? Exatamente. E Completamente mostrasse. uma cortina. E aí, nesse momento, ele passou a entender todas as questões que o assombravam ao longo da vida inteira. Ele passou 27 anos da vida dele se perguntando determinadas questões que foram vistas hoje. E quando ele entendeu isso, era outra pessoa. Então ele entrou, assim como eu, completamente. E ele entrou inocente, totalmente inocente. Ele não queria resolver nada, ele queria uma ajuda, seja lá qual fosse, né? Até porque ele não conhecia. E eu entrei com a maior intenção de ajudar, mas não sabia o que é que eu ia encontrar, porque diferentemente dos meus outros clientes, eu não pendulei, eu não perguntei, eu não fiz nenhuma manobra energética antes para ir. Não. E ele foi abrindo, e quando eu vi que ele desmontou na emoção, quando ele realmente encontrou e voltou para a esfera do pai, né? Um pai que Impactou. um pai que tinha Impacto, né? aos 7 anos, ele só tinha 7 anos quando ele perdeu o pai. É justamente no momento que ele tem que voltar para a esfera do pai. Quando esse rapaz percebeu isso, que ele desmontou, e aí eu falei, agora ele foi, ele constelou, eu constelei não, agora ele constelou. Agora ele entendeu, sabe? Sim, e assim, sim. é a humildade, a humildade de Janine, eu não sei o que é que vai acontecer, eu não sei nem o que é que se pode ser feito, eu preciso de ajuda. E a humildade de dizer, tá tudo bem, vamos procurar o que é. Sem intenção, sem nada. E assim, aí é que a gente vê a grandiosidade de um movimento sistêmico. Em segundos, porque foi segundos, assim, que no diálogo, pá, caiu a ficha. E aí, uma pessoa que olhava para a morte e já tinha se entregue, respirou vida. Respirou vida com uma emoção, assim. Esta Foi ressignificou muito difícil para a consteladora não se emocionar aquela, muito. Então, claro. isso aí é interessante para eu que fui constelada, não é? Com vocês, em relação a esse sentimento que tu estás a falar como consteladora, em que tu sentiste a humildade em que ele não sabia e que tu sentiste que ele foi constelado, não é? Caiu. Eu, para mim, como pessoa que fui constelada, a humildade de aceitar aquilo que eu vi e que na realidade eu já tinha sentido, mas não olhei para a situação
como se fosse real, não é? Porque está tudo muito mais no inconsciente do que no consciente. É um transporte, é tão bonito, é tão difícil exprimir como eu me sinto agora. É lindo de ouvir. E como eu era antes, percebes? Eu antes não era sentia-me uma pessoa fragmentada. E desde que conheço a minha verdadeira história, que eu sabia que havia alguma história por trás, eu sinto-me uma pessoa completa. Completa. É tão difícil e depois é tão interessante, meninas, que na minha realidade familiar está-se a descobrir outras coisas. Ótimo. Que eu até Ótimo, comentei venham contigo, todas. não é, Rosa? Que disse que Venham todas, venham todas. abri o campo de tal maneira. Nós damos um passo à árvore e a árvore dá um passo para nós. Que estão a aparecer coisas e eu só estou a observar, porque há comentários, há conversas Ótimo, de família, ótimo. e eu observo e super feliz, não é? Super contente de ter aberto esse campo para toda esta Sem realidade dúvida. familiar, não é? E cada um Porque vive como a tem que viver. Eu também não tenho que contar o que do momento em que tu abriste, do momento em que tu deste um passo, tu foste uma buscadora. Automaticamente deste luz a algo que estava desequilibrado. Certo. E a tua vida faz parte da tua vida e é como se diz, olha, é como se diz em constelações. Muitas vezes pagar o preço. Porque tu podias ter ficado impactada de um modo até revoltada, sei lá, não é? Mas não, tu conseguiste olhar e acolher aquela informação, integrá-la no teu coração e dizer está tudo certo, como foi, está tudo certo, não é? Sim, porque e isso aí dá-te está a não julgar e a humildade, porque na realidade eu não porque tenho na que viver a realidade vida dos outros, não é? na realidade um pai e uma mãe são um homem e uma mulher que estão ali com uma história Tal simples, como eu tenho a minha como mulher. precisamente. Como eu tenho a minha, como a Annie tem a dela, como a G tem a dela. Precisamente. Os nossos pais têm que ser vistos como homens e como mulheres. Simples. Que numa união, num momento de muito amor, conceberam-nos. Independentemente se estavam casados, não estavam casados, eram só namorados, ou foi um encontro. Independentemente. É que nós só estamos aqui, só somos o sucesso deles, porque no momento em que tem a concepção, não é? Que copulam, não é? Há amor. E essa energia foi que passou e que pegou aquele óvulo e aquele espermatozoide. É só isto. Por isso, é amor puro, mais nada. Daniela Flieger fala que independente de como se deu o ato, né? Porque nós vemos muitos episódios de violência. Ela fala, gente, independente de como se deu o ato, no momento da fecundação, no momento é uma explosão de amor. Ela fala uma coisa muito bonita, que quando nossa mãe, nosso pai estão no momento em que estão nos fazendo, né? Na realidade, existe nesse momento um grande sim ancestral. É como se houvesse uma reunião de toda a nossa ancestralidade naquele momento, de torcendo de mãos dadas, dizendo sim, é agora, vem mais um. E talvez esse resolva nossos problemas, nos ajude. Aliás, eu posso vos dizer, meninas... Isso, Rosa, eu me emocionei profundamente, porque eu imaginei a cena, né? Eu respirei a cena. Minha, sua, Diana e da Catarina. Sim, gente. Sim. Até te posso dizer mais uma coisa, Gê. Porque eu este fim de semana, dia 31 e dia 1, fui fazer uma formação para acrescentar um pouco mais aquilo que sei, dentro das constelações, olhando para a árvore genealógica, não é? Além de ser uma explosão de amor, e como tu disseste e bem, a ancestralidade é como se dessas mãos se reunissem, vem mais um,
e vai ser mais um a dar luz às nossas questões que estão aqui para serem vistas. Quando nos colocam o nome, nós nascemos, colocam-nos o nome, e o nome traz mandatos. Pronto. Vou abrir a porta em 2022, essa parte. O nome traz mandatos. Uau! E cada letra do nosso nome traz informação. Uau! Cada letra. Catarina, Rosa, Ai, Jeanine, eu quero saber. Anne, cada letra do nosso nome traz informação. Imaginem a grandeza. Epá, as pessoas pensarem um bocadinho, não é? Se sentirem um bocadinho. Claro. Nós somos tão grandes, há tanta coisa. Somos enormes. Como é Nós que somos temos enormes. esta capacidade de curar-nos a nós mesmos, de olharmos para nós mesmos, de nos transformarmos, de tudo isso. E eu, quando estou com os meus clientes, epá, e agora estou com um cliente enorme, uma coisa extraordinária, e pronto, e vim a descobrir o que é que essa pessoa faz, e eu disse, uau, fantástico. E quando nós estamos a conversar, e lembro muitas vezes da Anine, por causa daquelas 3 leis da ancestralidade, da constelação que tu falaste na vossa última live, e isso ainda me está aqui a bater, e eu ando a investigar sobre isso, já ando a ver sobre isso, porque para mim o amor basta, mas isso é porque eu acho que tenho imenso amor, acho que isto aqui é uma coisa cheia de amor que anda para aqui, e é por isso que eu sigo onde sigo, mas que me faz sentido, e eu fiz uma ação diferente no outro dia com os meus filhos e uma parte da minha família, por causa dessa sabedoria que tu me passaste, desse conhecimento que vocês me passaram, e acho que faz todo o sentido, está tudo correto. Mas realmente o amor é uma coisa extraordinária, não é? Nós somos capazes de explosões, de tudo, não é? De transformação. E a constelação, para mim, é isso, é olharmos para nós mesmos e para quem nos fez e para quem, nesta altura, na outra altura, e quem fez, epá, e deixarmos-nos ir, abraçar tudo isso. Olha, outra coisa que eu vos quero aqui acrescentar, muito interessante, que eu até falo com o meu filho, ele esteve cá esta semana, e o meu filho é da área da biologia, não é? E nós só estávamos a falar no almoço, e naquela história de 50% da mãe, 50% do pai, e ele diz assim, não mãe, geneticamente não é bem assim. Nós temos... Pronto, ele explica lá de uma maneira que um dia eu vou pedir para gravar e depois passar a vocês a informação. Mas nós temos uma parte da mãe, uma parte do pai e uma parte só nossa, ok? Faz sentido. Mas dentro da parte da mãe, a mãe já gera os óvulos que vai trazer quando está a ser gerada na avó, não é? Ou seja, eu já fui gerada na minha avó quando a minha mãe estava a ser gestada, não é? Mas o pai não. Os pais vão renovando, os espermatozoides renovam-se a cada X dias. Por isso, estão a ver, até nós, mulheres, trazemos uma grande, enorme, imensa responsabilidade. Nós geramos mais, mas muito mais que os homens. Ô, Catarina, e esse amor todo, né, que lhe basta, o que é que aconteceu? O que é que você fez com ele? Você começou a colocá-lo em ordem. Por isso que você está aqui dizendo isso. A Catarina fragmentada deu lugar a uma Catarina completa. Por quê? A Catarina fragmentada tinha tanto amor que bastava, mas ele estava desordenado. A partir do momento que você começou a ordená-lo, a colocar as pessoas nos lugares corretos e se colocar no lugar correto, a aceitar todo mundo, independente do que fizeram, sem julgamento, né? Você começou a entender uma Catarina completa. Então, esse amor basta. Principalmente se ele tiver ordenado. Porque o amor basta tanto que eu mato por ele, que eu morro por ele, que eu faço um monte de coisa errada por ele. Mas se eu ordenar, eu não preciso fazer tudo isso. Né? Eu não preciso sofrer. E nem fazer ninguém sofrer. Então, quando eu coloco ele em ordem, né? Quando eu incluo quem eu tenho que incluir, quando eu coloco ele em equilíbrio, né? E todo mundo nos seus devidos lugares, eu estou reconhecendo
que o amor me basta. É. É muito Sem isso que Bert dúvida. quis dizer, né? Porque o que eu falei não fui eu, é de Bert Hellinger, né? Eu sei. Ele diz, o amor precisa de ordem, o amor sozinho não basta, a não ser, ele precisa de ordem para que ele não faça a gente sofrer. Yeah. E o que foi que você Sem fez? dúvida. Você resolveu muita coisa da sua ancestralidade para a sua descendência, Foi. só com o movimento, né? Está aqui a dizer Giovana Barros, diz assim, é como colocar este ordenamento é disruptivo. E Isso. como colocar este ordenamento é disruptivo. Isso. Então é muito disso, né? Epá, é tão difícil, não é tão difícil, a única coisa é sorrir, sabes? Dói-me os maxilares. Porque... Bert Hellinger fala assim, que o amor é a água, a ordem é um jarro. Então, se você solta a água, ela se espalha aleatoriamente, sem ordem. E ali ela pode ser poluída, ali ela pode ser evaporada, ali ela pode ser perdida. Assim é o amor. E quando você traz a ordem como um jarro, você derruba a água. E dá a forma. A quantidade certa, dá né? Forma. Entende? E dá Quando forma. ele fala isso, que não, o amor por si só não basta, tem que haver ordem. Quando a gente compreende isso, é incrível. Porque nós nascemos e crescemos aprendendo assim. Amor é tudo. Tudo o amor resolve. Não. O amor ordenado, o amor adoecido, não. Que é tão interessante isso que tu estás a dizer. Porque realmente eu sempre senti muito amor por tudo. Mas utilizei muito esse amor. Utilizei muito esse amor, sem saber que eu tinha como utilizá-lo, percebes? Como usar esse, como viver esse amor, desculpa, sem utilizar. E com a constelação, eu exatamente aprendi, é isso mesmo que eu sinto, é isso, Janine, é a ordenação toda cá dentro, à volta de mim, como consciência da minha ancestralidade. Epá, que isto é lindo, eu não sei, é uma paz, é um sorriso, é uma tranquilidade, é olhar para os meus filhos e haver parece que estamos a comunicar com um diálogo totalmente diferente, que era bonito antes, porque eu já estou a trabalhar em mim há muito tempo, mas este movimento que vocês me ajudaram a fazer, e qual eu agradeço imenso, Rosa, epá, ainda bem que foste para as constelações, sabes? Assim, mulher. Obrigada. Obrigada. Graças. Obrigada. Eu também me encontrei, Catarina. Eu sei, eu sinto isso também. E vocês estarem a fazer os trabalhos três, que é extraordinário. Sem dúvida. E para mim... Sem dúvida. Com estas duas maravilhosas, lindas, mega, super, hiper, sei lá, não sei. É verdade. Espetaculares. Eu encontrei pessoas assim. Eu acho que as constelações eram tudo, sabes? A sensação que eu tenho neste momento, e dizer isto aqui com todas as letras maiúsculas, neste momento eu sinto-me completa, como terapeuta. Sinto-me completa. É impressionante, é impressionante. Eu como pessoa, eu como terapeuta, não sei, eu sinto-me completa como terapeuta, mas como pessoa, sei lá, não sei. O que eu acho é que aquilo que eu quero transmitir, porque agora depois também vou-vos deixar, e às pessoas que estão a ver, é que, e eu digo isto várias vezes aos meus clientes, quando me procuram, cada pessoa que não sabe bem porque é que tem esse vazio, porque para mim toda a minha vida eu senti um vazio. E muitas de nós, muitas pessoas que nos estão a ouvir e muitas pessoas que vêm até mim sentem esse vazio e não percebem porquê. E a constelação é um trabalho terapêutico que pode ser aliado a outros também, mas que é super
super e mega importante. Para mim, Também concordo plenamente contigo. para mim Para mim, foi a ferramenta, tipo, de todas as que eu tinha, até à constelação. Esta agora, pronto, dos nomes foi uma coisa que eu já procurava há algum tempo e também encontrei através da psicogenealogia, que para mim faz muito sentido, o nome, já era algo que eu sabia, mas desta vez foi fundamentar, não é? A partir da cabala, a partir do hebraico. Nós vamos buscar as letras à origem, não é? Sim. Mas para mim era tipo aquilo que eu procurava tentar resolver nas pessoas que me procuravam através das ferramentas que eu tinha, eu sentia que eu não conseguia dar o clique. E as constelações foi esse clique, esse momento de libertação. Então, e se eu vos perguntar assim, para as pessoas todas que estão a ver, como é que vocês definem o que é uma constelação? Para quem não percebe nada do assunto. Claro. As pessoas porem aí nos comentários. Eu acho que só conseguem. Eu estou-vos a perguntar a vocês. A nós. Ok. O que é que é? E para mim uma constelação é encontrar respostas do vazio. Para mim é. Okay. É tipo, é encontrar uma resposta de algo que tu sentes que é repetitivo, que é extremamente cansativo, que é limitador e que tu levas isso a campo e vem de lá uma resposta e tu libertas-te a partir do momento em que aceites aquela resposta. Eu vou fazer uso de uma fala do professor médico cirurgião Décio de Oliveira, né? Ele hoje abandonou o bisturi e ele trabalha com constelações. Ele trabalhou, foi ele que trouxe o Bert aqui para o Brasil, acompanha o Bert até o final, né? E ele fala assim, que a constelação foi a definição mais perfeita que eu encontrei. Ele diz que uma constelação é a cirurgia de um processo terapêutico. Eu vi isso, eu li isso. Então isso para mim define exatamente o que é uma constelação. Porque quando você está num estado muito, muito, muito difícil fisicamente, que apenas uma cirurgia pode lhe ajudar, psicologicamente, em um processo terapêutico, eu já recebi vários clientes encaminhados por psicólogos. A minha cunhada, a irmã do meu esposo, ela é psicóloga, e quando chega em um determinado momento, né, que ela vê que o paciente dela não caminha mais naquele processo, ela faz assim, você já ouviu falar em constelação? Pode passar o contato de uma consteladora. E aí ela passa o contato para mim. Inclusive Marco Túlio, nosso conhecido Marco Túlio. Sim. Né? E aí ela passa para mim. Então é a prova de que as constelações são as cirurgias do processo terapêutico. Okay. É o tal clique que eu falava. É o tal clique. Eu li essa tua definição, Janine, porque a seguir a termos estado todas juntas naquela live, na última, não é live, mas... no Viver e Constelar. No grupo Viver e Constelar, sim. A vivência que estamos a fazer. E então fui pesquisar, e então tenho andado a ver e a ler. Acho muito bem, porque é para isso que a gente provoca a malta. Não, acho muito interessante, porque e eu faço esta pergunta porquê? Porque as pessoas perguntam-me assim, está bem, mas como é que é constelar? Vais para uma sala, ficas ali na sala, e como é que é? E era isso que eu gostava que vocês me ajudassem a explicar às pessoas. Como é que eu explico às pessoas, além de ser o campo energético, as pessoas têm que perceber que nós somos energia também, não é? Eu acho que o melhor é mandar mesmo para os nossos grupos para poderem experimentar. É a melhor maneira. Serem observadoras primeiro do campo. No próximo sábado, de amanhã a 8 dias, é dia 15? Dia 13 de novembro. Nós teremos a segunda edição do Viver e Constelar.
Então já convida esse povo tudo para eles viverem, porque é muito Mandas-me os difícil. contactos, Catarina, que eu coloco no grupo e automaticamente as pessoas já ficam a saber quando é que é e vamos convidá-las sim a É muito fazer. difícil você explicar um processo tão Não se consegue grandioso, explicar, só não sentir. só sentindo. Então é para isso, Catarina, que nós pensamos no Viver e Constelar, que é fechado, porque lá a gente tem toda a privacidade, porque você sabe que em uma constelação aparece situações de toda natureza, não é? Então, naquele grupo fechado, as pessoas vivenciam o processo. Ué, mas por que vocês fazem isso? É um momento que é gratuito, vocês têm dispendioso em algum momento. Porque a gente, fazendo isso, nós estamos a serviço do bem maior. Porque constelar é estar a serviço da vida. E na medida que eu compartilho o que eu recebi de tão bom, eu estou a serviço da vida. Porque a constelação nada mais é do que isso. Então, a terapia é a serviço da vida. Né? É isso. Anne, você. Algumas pessoas já me perguntaram, Catarina, também o que era, que associa ou a constelação de estrelas, né? Conjunto de Como estrelas. eu fazia. Ou não entende, né? Não entende. Como eu sou muito. Gosto muito do universo, espaço, não sei o que, aí acho que associam por isso, né? Alguma coisa de constelação de estrelas que tu tá estudando. Pois, Não. é normal. Aí eu, não, olha, Constelação do existe, zodíaco, pois. em todos nós existe um campo, né? Um campo energético, informacional, é energia, porque tudo é energia, informação também é energia. Então, um campo energético informacional que nos direciona para tomar nossas decisões. E Jung falava do inconsciente coletivo, né? Rupert Sheldrake fala do campo morfogenético. Os dois viveram em gerações e tempos diferentes, mas parece que foram colegas de TCC. Porque um falou a mesma coisa que o outro. Então, esse campo mórfico, né? Nesse campo mórfico tem a informação de toda a sua história, toda a sua ancestralidade, de onde você veio, toda a sua família. E lá existem coisas a serem, que não foram resolvidas, que ficaram no meio do caminho. E a constelação consegue... como é que eu uso a palavra? Consegue mostrar esse fenômeno, consegue mostrar o que é que está adoecido. E as pessoas me escutam com isso, né? Porque sabem que eu estudo física quântica, e eu começo a falar do campo... A minha primeira fala é do campo mórfico. E aí, sabem, né, que eu não sou ligada a nenhuma religião, e perguntam, tá, mas como tu mudasse radicalmente? Aí eu vou explicando, então, é assim, na medida que a pessoa vai se interessando, ela mesma encontra as respostas. O que eu falo para mim, né? Porque eu falo que eu estudo. Não vai convencer ninguém, a não ser que você não queira se abrir para isso. Então, aquilo que lhe incomodou, tá, o amor não basta, você não ficou quieta. Nem disse, vou seguir essa louca não, que tá dizendo amor, você foi atrás, você foi pesquisar, você veio, você quer, entendeu? Então é isso. Então, aí ele vem perguntando, certo, mas e quando tu representa? Certo, mas e no tempo de cada um? E eu vou explicando toda vez um pouquinho, toda vez um pouquinho. Ah, não gosto não, tenho medo, porque eu vi tu fazendo uma constelação com Janine e os bonecos ficaram andando, não tinha vento nenhum na sala. Quem é que faz esses bonecos andar? É o campo mórfico, ele é energia, né? E a água é uma boa condutora. São as memórias ancestrais. Exato. A água é uma boa condutora de energia. A fala, a vibração da fala, né? Quando as falas sistêmicas são sentidas pelo boneco. E ele mexe a olhos vistos, porque a água é uma boa condutora. Se não tiver a água, eu tenho que usar a minha intuição, aquilo que eu estou captando. E eu vou dizendo, né? Eu vou falando, faz sentido para você, vou equilibrando. Mas não parece uma coisa mal assombrada, que os bonecos ficam andando sozinhos. Deus me livre, sai correndo. Não, ele não está andando sozinho. Então, é muito amor, muita paciência, muita humildade, de entender que o tempo de cada um é diferente. E aos poucos você vai explicando. E convida, ó,
Quer ver quantas pessoas da minha empresa eu passei o link dos grupos, né, que aceitam, que abrem, é um grupo fechado que diz, hoje vai ter uma constelação, pode vir se você quiser. E eu não sei se essas pessoas assistiram, se conseguiram assistir até o fim. Algumas vieram me dar satisfação. Olha, eu até entrei, mas eu não consegui assistir até o fim porque ficou me sufocando. E aí eu pensei, alguma coisa estava sendo trabalhada e vai reverberar, agora já era, não tem mais volta. Mesmo que não tenha ficado até o fim, né? E aí eu disse, tá tudo certo como tá. No dia que você sentir que deve, você entra e assiste até o final. Mas se não conseguiu, tá tudo certo. Não tem que me dar satisfação. Eu deixei tão livre que pararam de me dar satisfação, porque todo mundo que eu passava o link do grupo vinha me explicar. Ana, eu nem consegui entrar. Ana, eu não... tentando explicar por que não conseguiu. Tá tudo certo. É bom você falar isso, porque a gente não tem pretensão de fazer vocês virem. A gente tem pretensão de entregar para vocês. Agora, isso. Se vocês viram, não, é livre. Aliás, nós estamos a entregar uma oportunidade de se conhecer a si próprio. Sim. Só que é doloroso, né? Pois. Tem que haver disponibilidade para a aprendizagem. É duro, né? Não é doloroso, é duro você se conhecer. Tem que haver disponibilidade para a aprendizagem. Se não houver essa disponibilidade para a aprendizagem, a pessoa assusta-se, bloqueia. Para vocês entenderem o campo de energia, enquanto Anne estava falando, eu mentalizei Catarina e peguei um baralho sistêmico, um oráculo, por tudo que Catarina falou aqui hoje, e puxei uma carta para ela, pensando nela. Olha o que é que veio. Aí você me disse, Catarina, se faz sentido com o seu momento. Veio assim: pertencimento. Eu tomo a força dos meus ancestrais. Eu sigo mais forte e feliz na vida. Eu faço algo de bom com tudo que eu recebi. Um recado. Uau! E é isso mesmo que ela está a fazer. É exatamente que eu sinto. Isso foi um exercício sistêmico para comprovar o campo morfogenético que Ana estava falando. Significa que dentro do teu campo está a ressoar aquilo que está naquela carta. Não, sim. Não, e faz todo o sentido. Aliás, a partir do momento em que eu saí daquela constelação, foram 3 dias completamente... Foi muito interessante, porque foi dor, não é? Ainda falámos sobre isso, Rosa. Foi dor, mas foi dor sem ser dor, porque eu vivi dor durante muitos anos. Portanto, quando a Nani diz que custa, eu acho que custa, mas depois é tão bom. É uma dor que é gostosa, como se costuma dizer. É libertador. E isso é o mais importante. Obviamente que é como vocês estão a dizer, cada um percebe quando é que é o seu tempo, não é? E porque é difícil olhar para as coisas que a gente ou que não conhecemos, ou que não queremos ver, que dói, Catarina. Que dói. É difícil voltar a mexer numa ferida que está em dor. E não só, Rosa, sabes o que é? Eu lembro-me que na minha vida eu nunca quis sentir dor de nada e aliás, eu tive 2 filhos em cesariana porque eu não queria sentir dor mais. Ok. Isto foi uma opção minha. Eu disse, a minha médica obstetra disse-me, mas podes fazer a dilatação. Não. Eu não vou sentir mais dor. Eu não. Já basta a dor que eu sinto, que eu nem sei de onde é que ela vem. Jesus. Epá, e é verdade isso. E ela disse, mas... Sim, há pessoas que escolhem, sim. Eu é que escolho, mais nada. E a dor que nós estamos aqui a falar não é uma dor... Não é uma dor física, é uma dor libertadora. De consciência. Isso é que é extraordinário. É um salto, Catarina. A sua consciência individual, né? A sua consciência individual fica ali prendendo.
Ó, Catarina, não vai não, não faz diferente não, porque você vai ficar sozinho. Quando você tem pega essa força dos seus ancestrais e vai e olha para a vida, não fica olhando para trás, aí você dá um salto e escreve uma nova história na vida de quem, porque você vai ser ancestral de alguém. E aí você sente essa libertação, entendeu? Da minha e dos meus filhos. Exato, você é ancestral deles. A vida deles vai ser bem mais leve, mais fluida, porque você liberou muita coisa. Nossa, eu para mim, não sei, parece que nasci novamente da barriga. Estão a ver? Ótimo! Isso é excelente. Novamente. É exatamente isso. É excelente. É um exercício de renascimento. Exato, que na Bíblia tem dizendo, né? A Bíblia é física quântica pura. É um tratado, como dizia o professor Eric, né? É um tratado de quântica, ele dizia. Exato. Eu ando a assistir muito ao professor Eric. Eu também. É muito interessante, as lives dele são muito interessantes. Não descurando agora o retomar da Patrícia, da esposa, isso tudo, que também está a ter alguma... Não descurando essa parte. Eu, pessoalmente, já vi as lives deles 2 e 3 vezes. E cada vez que ouço, para mim, há sempre algo lá para aprender de novo. Era realmente uma pessoa muito sábia, muito sábia. Não, e foi ao fundo do poço. No Vale da Pele. Como ele mesmo falava, né? Para olhar para ele mesmo, não é, Janina? E olhar e dizer o que é que eu tenho que fazer. Precisamente. E foi à procura de solução. E conseguiu criar uma metodologia com outras 2 pessoas, porque todos eles em equipa criaram uma metodologia de atendimento. Sem dúvida nenhuma. Sim. E outra coisa, Catarina, que é isso que é muito importante, uma das coisas que me chamou a atenção no professor Eric é que eles também utilizam o corpo, não é? Utilizam o pêndulo para então ver as frequências e as perguntas e vão pendulando, o que é que coisa. Utilizam a numerologia também, a cabalística. A cabala. A cabala. E mais tarde agregaram as constelações, né? A esse tipo de atendimento com a Patrícia. Uma curiosidade nisso aí. Depois que o professor Eric constelou, né? A Patrícia virou consteladora também. E ele falava que você quer viver um campo quântico, constele. Ele falava isso. É o exemplo mais puro e forte de um campo quântico. Aí é que está, porque foi por isso que eu fui pesquisá-lo. Foi por isso que eu comecei, porque eu agora já estou a fazer o mini curso da Cabala, da numerologia Cabala. Comecei a fazer o mini curso dele, para perceber. E é exatamente isso que ele passa, porque a quântica tem a ver com a constelação. Constelação. Porque lá tem emaranhamento. Lá tem o emaranhamento, lá tem o atemporal. Não importa se eu estou falando com o ancestral meu de 1000 anos atrás. Tem o atemporal. Tem o salto quântico, né? Porque se você pendular ou tiver visão remota, você vê que a pessoa saiu de uma calibração para outra. Tem tudo isso. Né? A não localidade, né? Porque então ali é um campo quântico. Você sente na pele e vê com seus próprios olhos algo que é subatômico. É fantástico. É um mundo fabuloso e é uma cura fantástica. E não confronta nenhuma religião. Não confronta nenhuma religião. Antes de começar, eu fiz uma pendulação, né, de como estaria a live. E a live estava calibrando na paz, né? Calibrando na paz. E aí eu comecei a me questionar enquanto a gente se preparava. Gente, são tão poucas as pessoas que calibram na paz nesse planeta que nós não podemos esperar que muitas pessoas assistam às nossas lives. Porque elas não são para qualquer um. Não no sentido de ser uma coisa inacessível, não. É porque as pessoas não estão preparadas para receber um boot de energia tão forte como esse.
Então, Adoece. Adoece. Ou, no mínimo, não consegue. Passa, entra... Dá uma olha, catarse, dá uma catarse. porque um movimento que você está Completamente. fazendo, nós 4 aqui, calibrar na paz, gente. A paz é isso aqui. É isso aqui. Só falta isso para a iluminação. E eu calibrei o público que aqui estava, que está calibrando nós todos, o grupo está calibrando a alegria. Muito Então, bom. é lamentável que a frequência planetária ainda não tenha atingido a frequência planetária não, as pessoas ainda não tenham atingido, né, esse boot, esse salto que a frequência planetária vem dando. Né? Porque se isso estivesse acontecendo, nós estaríamos aqui com 900 mil, 2 mil pessoas nessa live. Mas o que importa é que seja um só, mas que seja. Já projetamos tanto também, não é? É isso. Então, é incrível todo esse movimento, todo esse caminho. Aí, quando o Anny coloca assim, não tem nada a ver com religião, linda Giovana, eu sempre lembro do professor Eric, ele era uma coisa que ele tinha com ele, que era pré-requisito básico. A TQA, né, que é a teoria quântica aplicada, que é o método dele, é completamente adogmático. Ele usou todas as teorias, ele leu até os Vedas indianos. Ele leu tudo. O Alcorão. Então é um homem que, sem julgamento, ele bebeu na fonte para trazer para a gente. E depois de ter bebido na fonte, ele trouxe água limpa nas costas e entregou para a gente. Né? Sim, sim. Então, é assim, quando ele diz, você vai, ele não criticou de forma alguma, até porque ele foi lá buscar o conhecimento e disse, sozinhos, eles não adiantam. Mas um pouco de cada um faz a gente ir muito mais longe. E é isso que eu tenho comigo. Eu sentia isso, eu não sabia dizer quando me perguntavam assim, Janine, e a religião? E sua religião? Porque eu tenho uma visão totalmente espiritualista, eu tenho uma visão... Nasci, fui criada, crismada, batizada, Eucaristia, tudo, absolutamente tudo que você imaginar na Igreja Católica. Estudei em colégio de freira até sair de lá para ir para a faculdade, praticamente. Então, assim, eu fui juntando o melhor de tudo depois que eu tive essa consciência que a Anny traz muito bem, né? Que eu acho que a Anny também tem uma trajetória parecida com essa. E quando você se abre para todas elas, sem julgamento e sem exceção, tudo muda, sabe? Eu jamais poderia dizer isso, que a constelação tem envolvimento com alguma religião. Não. E como a Anny falou, tem com todas. Porque o conhecimento vem delas também, não é? Então, não é um movimento religioso, mas a energia das religiões que determina todas unidas. Isso é o grande tesouro de um movimento de constelação familiar. Percebam que na história de Bert Hellinger, quando ele percebeu o movimento, quando ele sistematizou as ordens do amor, as leis do amor, ele deixou a batina, né? Ele voltou a porque ser... é dogmático, né? Não, é adogmático. Exatamente. E eu não sei porque mesmo eu estou agora, emocionada nessa live hoje. Assim, mesmo agora, eu, por exemplo, pegando em algum versículo da Bíblia ou lendo alguma coisa em relação ao que está na Bíblia, é mais fácil vê-la desde o ponto de vista quântico do que desde o ponto de vista que me tentaram toda a vida meter pelos olhos adentro e eu sempre resisti. Porque eu não acreditava em Deus. Eu, quando comecei a entrar na espiritualidade, aí sim eu percebi o que era a palavra Deus. Porque para mim fez sentido entender que somos um campo de energia. Sim. E que o nosso corpo somatiza as emoções
e que nós libertamos as emoções através de trabalhos terapêuticos e através de fazermos um trabalho diário connosco e que as nossas mãos têm luz e que somos luz, e aí tudo comecei a entender imagens que eu via quando era miúda e não sei o quê. Aí sim eu entendi. Mas não é com o pecado, não é com a culpa, que alguém te vai fazer não sei o quê. Epá, desculpem. Por favor. Foi outra interpretação. Gênesis, faça-se a luz e a luz foi feita. Descrição do Big Bang. Bum! Veio um clarão. E assim o universo foi feito. Oi! Precisa desenhar, minha gente? Precisamente. Exato. Não é? É. Olha, a Giovanni está. Obrigada, Giovanni. Obrigada. Obrigada por compartilharem também connosco, por estarem aqui connosco, por nos ouvirem. Exato. E irem comentando também as vossas coisas, estejam à vontade, está bem? Obrigada de coração. A minha experiência de escolas foi sempre em escolas católicas, que a minha mãe sempre me pôs em escolas católicas. Mas eu sempre respeitei, mas também nunca acreditei na história que me contavam do Deus, Eu não conseguia, aquilo não encaixava. E dessa forma toda, aliás, eu contrapunha, porque eu andei num colégio interno e contrapunha, tinha conversas com a irmã Conceição, nunca mais me esqueço, e dizia, irmã, era a irmã Conceição, dizia, irmã Conceição, mas isso não é possível, então se ele era amor, como é que estas coisas todas aconteciam? E depois dizia, achava muito estranho como é que Deus nasceu no sítio onde nasceu e era louro de olhos azuis, né? Quer dizer, não era louro, era, portanto, e eu não conseguia perceber, né? E havia montes de coisas que eu não conseguia perceber, mas havia uma coisa que eu sempre acreditei, que tinha a ver com a energia, não é? E é por isso que também, olha, no fundo andei sempre a receber massagens de toda a gente e terapias de toda a gente e nem fazia a menor ideia que viria a ser terapeuta mas sabia que a energia existia, não é? Em nós, que era isso que fazia. Nem eu fazia ideia, e quando era educadora eu fazia massagens às crianças, e quando no meu espaço de creche eu fazia manobras que não sei de onde é que eu aprendia aquilo, mas eu fazia, resultava, ensinava às mães, e havia mães que não conseguiam. E vinham-me perguntar, então faça aqui, faça à minha frente, para eu ver como é que você faz. Então eu dizia, primeiro tem que se acalmar, tem que se esvaziar completamente. Acalma-se e imagina que está completamente entregue ao seu filho. Não há mais nada ao seu redor. E é isto que nós fazemos hoje em dia, não é? Esvazia-se de si, não julgue. Ok? Quando eu comecei a cair nisto, vocês não estão a ver. Eu era assim, uau, eu já fazia tanta coisa. Eu não lhe dava, era um nome. Pronto. Isto falando, por exemplo, uma das coisas que as crianças, quando são pequeninas, têm muita dificuldade é fazer o seu cocôzinho, não é? Pronto. E muitas vezes as mães, os chazinhos, aqueles chás que a gente começa a dar e não sei o quê, dizem, não, isto é só calma, tranquilidade e massagem, não és nada. E fazia, estava ali um bocadinho com ela a ensinar como é que era e tal. Resultava sempre. E elas ficavam, uau! Pronto. Porquê? Porque eu, quando estava ali, eu só estava ali, não estava a pensar em mais nada. Podia cair o mundo, eu só estava ali. Pronto. Aquilo era rápido. Ou seja, já fazia reflexologia, já fazia... Estão a ver, não é? Já fazia montes de movimentos energéticos no vazio, no estar aqui agora, no estar no presente, que é isso que nós vamos ensinar às pessoas, não é? É muito interessante o movimento da constelação nesse vazio. As pessoas perguntam, Completamente. Mas tu adquires a personagem? Mas como é que tu vestes a personagem? Lá está. Lá está. Não dá para explicar, é estar no momento. Só para sentir. A estar no momento, não é? No aqui e agora, completamente vazia, completamente fora de tudo. Tu só estás ali entregue àquilo que está a acontecer e com a maior dádiva.
que é a tal humildade que a gente estava a dizer há pouco. Não dá dádiva, só te estás a dar. E vais receber. Sem dúvida que vais receber. E sempre em dobro. Por isso é que eu digo, não tenham receio de dar. Nunca. Eu lembrei de uma coisa, Rosa, que Bert Hellinger fala que as constelações servem à vida, não é? Uhum. Aí eu lembrei da minha avó, a Dalgisa, que ela já partiu para outro plano. Eu cresci ouvindo ela dizer assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, é uma sabedoria que eu trago dela, que tem todo sentido, né? Porque nós estamos aqui a serviço da vida, né? Então, e a minha avó, no seu não conhecimento de constelação, de sistema, de pensamento sistêmico, de postura sistêmica, ela já dizia isso Já há estava. 40 anos. Quem não vive para servir, não serve para viver, né? E aí a gente vê qual o papel que nós estamos fazendo aqui, né? Porque à medida que eu sirvo você, o universo me devolve. Completamente. E multiplicados em deusilhões, né? Como a Alessandra fala. Sim, essa parte da Alexandra é o máximo. Essa do multiplicado em deusilhões é... E podemos dizer que servimos-nos a nós mesmos, não é? Sim, também. Porque se nós não nos aprendermos a servir a nós mesmos... Aliás, eu até posso dizer, até vou-te acrescentar uma coisa. Não sei. Tu só consegues servir alguém quando tu consegues servir a ti mesmo. Pronto, é isso que eu Tu só realmente estás de coração aberto em a palavra dádiva é isto. Tu só consegues dar na pureza da palavra quando tu consegues dar a ti próprio. Automaticamente, quando tu compreendes o que é amar-te, quando tu compreendes o que é respeitar-te, tu compreendes o que é procurar estar bem com a vida, tu automaticamente fazes isto. É como se criasse um imã e pum! E a partir daquele momento tu não deixas de ser de outra maneira. Passas só a ser assim, porque já não consegues dar a volta. Já não consegues não ser. E a procura da constelação, para mim, e aquilo que eu passo é exatamente isso, é que as pessoas perceberem quem são elas e quem são a nível de onde vêm, para poderem estar no presente com elas e viverem o dia a dia em tranquilidade e paz. É o que eu sinto. No fundo, é porquê fazer uma constelação, o porquê de fazer. Primeiro é porque existe alguma coisa dentro de nós que nós sentimos que há um laco, um vazio, que há alguma coisa que não está a correr bem, ou porque nos sentimos presas. Olha, a questão de tu teres imensas ideias, uma pessoa ter imensas ideias, isso passou-se comigo, não foi, Rosa? Foi quando nós começámos também a falar, em que eu sou uma pessoa extremamente criativa e que consigo avançar para isto e para aquilo e desenvolver isto e aquilo dos outros, mas chegava a mim eu não conseguia desenvolver nada, não é? Chegava, parecia que ficava com uma perna para a frente e outra para trás. E eu senti exatamente isso, e por isso é que eu disse, isto tem que haver aqui uma solução. Como é que eu desempato a minha vida, não é? Desempatar. E na realidade foi exatamente foi quando percebi que a Rosa estava a fazer as constelações e assisti àquela primeira constelação e achei enorme. Pois, me convidei para o grupo. Não, primeiro, antes de mais nada, eu sou a favor do trabalho em conjunto. Trabalho de equipa é uma força maior. Muito, muito grande. Todos nós trazemos um bocadinho de nós mesmos e então, é uma explosão de amor, é uma explosão de energia, é uma explosão... É uma fusão, é como se fundisse ali, pau! Então, é extraordinário vocês terem se juntado as três e fazerem este trabalho em conjunto, achei extraordinário. E depois, quando fiz aquela primeira experiência como... Acho que ainda representei alguém. Foi sim, ainda representei. E depois fui procurar e é exatamente isso. Por isso é que eu aconselho no sentido de...
é uma busca e é um encontro contigo, não é? Porque as pessoas, mesmo que as pessoas digam assim, ai, não, e eu já tive pessoas que passaram na minha vida e dizer, não, mas para que é que tu estás a remexer nessas coisas? Pois, sim. E eu Isso é digo uma assim, questão mas remexer, também. mas É espera aí, tu não remexer. queres perceber o que é que há qualquer coisa que tu sentes que não está inteiramente em ti? E era aquilo que eu sentia que podia avançar para a frente, mas que havia alguma coisa que eu não conseguia avançar. E eu neste momento, a clareza mental, a clareza da ação é como nunca foi. Com uma segurança extraordinária. Até pode ser, meninas, que eu não vá avançar ainda com nada, mas tu sentires que as coisas se alinham. Porque és tu que estás... Epá, é uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. Mas é mesmo tomar a vida, como se costuma dizer em Portugal, o boi pelos cornos, né? Os cornos do boi. Que é, Rosa? Como é que se diz? É o touro pelos cornos. Hã? O touro pelos cornos. O touro pelos cornos. Olha aqui, ó, Serrão Fernandes coloca o seguinte: entregas-te com transparência, num ápice transformaste num personagem de dentro ou no reflexo para o outro. Essa é a minha irmã Carla. Ah, Carla. Mas ela não sabe de nada do que se passou. Mas ela é um ser de luz muito grande também. É um ser de luz muito grande e que está a fazer um trabalho também. Pois ela sabe, viu? Ela sabe e ela sentiu. Sabe. Ela sabe muito também. Em algum nível ela sentiu. Mas olha, Catarina, diz. Nós reforçamos, eu falo pela Ana e pela G, nós reforçamos aqui novamente o pedido. Todas as pessoas que tu achares que precisam de perceber o que é uma constelação, convidas-as para as nossas para as lives também e para o movimento de vir constelar. Sabes que eu vivo no Algarve agora, né? Então os meus amigos todos agora são estrangeiros. Epá, se eles perceberem português... Não, falam todos inglês. E agora vais fazer como? Alguém que sabe inglês aqui? Eu percebo, mas não sei falar. Eles diziam assim, não, you translate, tu traduzes assim, não, isso não é a mesma coisa, não dá para fazermos assim, isso não é tipo em 3D. Eu tenho uma irmã que mora lá em Londres, e aí ela trabalha como cuidadora, né? E aí Nini, ela me chama de Nini. Nini, eu tenho um monte de cliente para você constelar. E aí eu fico naquela, sabe, não tem como, porque acho que até a entonação da voz... Pois, é inglês, não é? Há que se haver uma compreensão plena... Uma barreira linguística, não é? Pois é, menina, mas tá vendo, né? Tá vendo. Meninas, nós já estamos aqui com 1h40. Ok, e nós aqui já estamos aqui na meia-noite quase. Eu acho que nós podemos começar nossas despedidas de... Meia-noite não, 1h da manhã. 1h da manhã, 0h59. Agradeço imenso, não estava nada à espera disto. Nem nós. Você me mandou uma solicitação, aceitei. Porque lembra que a gente combinou de eu ir tomar um café, aí você vem tomar um chopp aqui? Sim, Opa! Eu já disse, minha casa é sua casa. Venham Minha casa todas. também. Minha casa. Venham todas. Ai, Giovana. Boa ideia. É. Faz um download de arquétipos em inglês. Very good idea. You see? Obrigada, Giovana. Obrigada. Thank you. Faz um download de arquétipos. Meninas, olha, sexta-feira nós temos live de novo e sábado, 16 horas, de amanhã 8 de Dia 13, não é? Viver e Constelar 2. Às 16 no Brasil, às horas 16, 19 em Portugal. É 3 horas de diferença. E vocês fiquem atentas porque são apenas 100 vagas.
Entenderam? Deixa Eu tô eu lá, ligar. eu tô lá. Nós precisamos juntar 100 pessoas vibrando na paz e na iluminação. Acho que Para fazer o sim, bem acho que constelado. sim. Alguns Vamos no tempo embora. nós vamos lá. Isso. Vamos semear mais umas sementinhas Beijo, dia beijo, 13. beijo. Beijinhos, minhas queridas. Tchau, Lindonas, muito Catarina. obrigada. Nós estamos mais Gratidão. pertinho. Gratidão. Beijinhos, beijinhos a todas. Beijo. Tchau, Gratidão boa a noite. todas. Tchau, Boa tchau. noite, gente.